uma plataforma com conteúdos selecionados. América Latina. Spotlight. Artigos. Dicas. Assuntos variados. Junte-se a nós e venha fazer parte da nossa comunidade. Estamos aqui mais uma vez, meu nome é Marinho Silva, para que nós possamos trazer informações do Brasil para você que está fora do nosso país, está aí no Canadá, nos Estados Unidos, espalhado pelo mundo todo. E agora nós temos várias informações. Essa semana no Brasil foi uma semana quente, cheia de informações e que eu trago para que vocês possam acompanhar um pouquinho do que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Primeiramente, vamos fazer um retrospecto aí dos 100 anos de gestão do nosso presidente Lula, né? Para quem achou que em 100 dias as condições melhorariam, eu acho que essas pessoas estão um pouco decepcionadas, né? Mas eu vou trazer aqui, eu enumerei algumas questões que, pasmem, você pode falar bem assim, não acredito, Marinho, que isso está acontecendo, mas já aconteceu no nosso país nesses 100 dias de governo Lula, né? Primeira situação, aumento dos ministérios. Nós tínhamos 23 ministérios na gestão anterior e para assentar, inclusive, os seus vínculos partidários, os seus companheiros de partido, Lula aumentou de 23 para 37. É um dos maiores números de ministério existente. Se eu não me engano, só perde para Dilma também, que teve um aumento grande, e no segundo mandato do Lula, que também houve a necessidade de uma negociação e um aumento no número de ministério. Só fazendo uma observação, porque aumento de ministério é um aumento custo da máquina pública. Por quê? Porque tem que equipar todos esses ministérios, trazer novas pessoas, cargos comissionados, e isso gera despesa, gera custo para o Brasil e que vai refletir em imposto, né? Suspensão dos novos registros de armas, foi aberto no governo anterior a possibilidade de registro, foi um dos primeiros atos do governo Lula a suspensão. Extinção da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, pasmem, mas isso aconteceu. Interferência da presidente Gleisi Hoffmann, do PT, nas questões do Poder Executivo. Tem questões do Poder Executivo e que não tem nada a ver com relação a partido político, e geralmente ela está lá, né? Então, e ela, além de estar, ela faz diversos pedidos de afastamento de ministérios, tentativa de desautorização de integrantes do governo, ou seja, coloca o dedo aonde não é chamada, né? Mas é dado espaço, ela efetivamente está crescendo com relação à bisbilhotice. Redução da desoneração dos impostos federais sobre o combustível, isso aumentou o valor do combustível aqui no Brasil. Outra situação, transferência do COAF. COAF é um órgão especializado em verificação das movimentações financeiras. Antes, ele estava vinculado ao Banco Central, né? E um dos primeiros atos também do governo Lula foi transferir para o Ministério da Fazenda, que, na opinião de muitos estudiosos, aí não tem relação nenhuma e que vai dificultar um combate à corrupção. Teve retirada em bando de órgãos públicos ou empresas públicas que estavam na lista de privatizações, e o governo federal cortou tudo, seja do Correio, Dataprev, Serpro e mais outras empresas estatais que estavam na linha de privatização, que não tem nenhuma relação com o governo, não é nenhuma fonte estratégica, é um órgão estratégico, mas o governo, para acomodar a companheirada, acabou retirando todas essas empresas da lista de privatização, do programa de privatização. Decretos que terminam com marco de saneamento, infelizmente, havia uma legislação de que ela determinava metas de saneamento, que é preventivo à saúde pública, inclusive, né? E foi retirado, foi dado um poder maior para as empresas estatais de saneamento. Presidente da Apex difamou o nosso agronegócio na China.
Outra situação, plataforma do governo federal contra fake news não tem critérios claros e, pelo que a gente percebe, serve somente para fazer propaganda do governo Lula. Desmatamento recorde no Senado no primeiro trimestre, desmatamento recorde na Amazônia em fevereiro, ataque reiterado da autonomia e do presidente do Banco Central, que deve ser apolítico, né? Mas o governo Lula não quer saber disso. Combate à política de juros também do Banco Central, interferência na política de juros do consignado para aposentados. Era de livre mercado, eles taxaram, e claro, o que aconteceu? Fechou esse tipo de financiamento consignado para aposentados. Então, o que antes já era difícil, eles conseguiram deixar pior. Retorno das invasões do MST, principalmente agora em abril, que é o Abril Vermelho, aumentou consideravelmente o número de invasões do movimento sem terra. E diga-se de passagem, foi dado um poder tão grande ao coordenador desse movimento, que no nosso entendimento é contrário às normas, às legislações de propriedade do nosso país. Por quê? Porque é uma invasão de áreas produtivas em sua grande maioria, e o governo Lula está fortalecendo tanto esse movimento sem terra, que inclusive agora na viagem para a China, o coordenador do movimento, Stedley, estava junto, numa visita oficial do governo federal ao governo da China. Estava lá um integrante do movimento, coordenador do movimento dos sem terras, né? Essa sirene que passou aqui no fundo, eu acredito que seja a polícia que ficou sabendo que deve estar indo atrás de mais alguma invasão existente aí do movimento sem terra. Retrocessos estatais, que antes não podia indicação política nas suas coordenações e presidência, mas para ajeitar a companheirada, acabaram retirando essa possibilidade. Reabertura da embaixada da Venezuela de Nicolás Maduro aqui no Brasil, a não adesão à declaração conjunta de mais de 50 países contra os crimes do ditador Daniel Ortega da Nicarágua, o Brasil não assinou. Desinteresse de prosseguir com a adesão do Brasil ao OCDE. O OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela representa uma estrutura formada por países e parceiros extremamente estratégicos e dedicados ao desenvolvimento econômico mundial, né? E para que o Brasil fazer parte, né, cara? Sigilo imposto às imagens do Palácio do Planalto, de 8 de janeiro, que agora nós ficamos sabendo, mas esse é um assunto que eu vou comentar um pouco mais à frente. Outro detalhe, criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia pela Advocacia Geral da União, que buscava evitar esses ataques de fake news. Só que o governo Lula é o que mais produz fake news nesse ano de 2023 e, pasmem, por mais que foi provocado essa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, em nenhum caso de fake news produzida pelo governo Lula foi investigado. E um exemplo claro foi a própria fala do presidente Lula, que diz que o impeachment da presidente Dilma foi um golpe, né, um golpe político, quando até então está tudo ok, foi analisado pelo STF e é válido. Então, ou seja, se por acaso foi efetivado o impeachment dela dentro do processo eleitoral, dentro das normas cabíveis, análise do STF, inclusive Lewandowski, que era o ministro do STF, esteve à frente da condução no Senado desse processo de impeachment, falar contrariamente à regularidade do mesmo é uma fake news, né? E, no entanto, não foi investigado. Ou seja, eles estão investigando quem não é partidário ou quem não é amigo do rei, né? Lula retira o Brasil do Consenso de Genebra, que é uma aliança internacional anti-aborto, né? Retirou. Declaração sobre interferência do preço da Petrobras, reiteradamente ele, presidente Gleisi Hoffmann, do partido que não tem nada a ver, ministros, falam que tem que ter sim interferência de preço da Petrobras, o que vai levar a um prejuízo maior da estatal e que, diga-se de passagem, vai gerar prejuízo também porque os investidores ou os acionistas vão discutir isso judicialmente até fora do país e isso vai causar impactos financeiros na empresa. Uso de linguagem neutra e antigramatical em comunicações oficiais, coisa que é indevida.
negacionismo também do governo federal sobre déficit da Previdência. Eles falam que não tem déficit da Previdência. A Previdência está muito bacana, está tudo legal. Pedido de anulação de multas de acordo de leniência. Acordo de leniência são aqueles acordos realizados pelas empresas na qual fizeram declarações ou confessaram a existência de um crime de corrupção e fizeram um acordo e pagaram, né? E aí o que acontece? Eles estão querendo anular esses acordos agora. Claro, porque o grande denunciado de todas essas leniências foi o governo Lula, o governo Dilma, foi o PT, e agora eles querem anular esses acordos de leniência em benefício próprio, né? Proposta de uma moeda comum com a Argentina, isso vai gerar um caos, porque são realidades totalmente diferentes. Dilma, como presidente do Banco dos BRICS, né? Lá na China, ela que acabou com a economia brasileira, agora ela vai acabar com a economia do BRICS, né? Ninguém entende isso. Ministro de Lula sugere que Correios possa substituir Uber. Cara, o Correio é extremamente deficitário, né? E falou que se por acaso o Uber sair do Brasil, que tem que refazer essas relações trabalhistas, e se sair o Correio assume. Se o Correio não consegue nem fazer o papel dele, imagine o papel de um aplicativo, né? Proposta de uma passagem aérea de R$200, que até hoje não saiu do papel, mas que, caso ocorra, só vai beneficiar quem tem dinheiro de viajar. Ou seja, é extremamente complicado. O Brasil também se negou, e aqui é interessante, porque o Brasil se negou a assinar a declaração de cúpula pela democracia, na qual condena a Rússia. E aí nós estamos num dilema diplomático, muito grande. Por quê? Primeiro, as últimas declarações de Lula falando que a guerra da Rússia e Ucrânia foram guerras declaradas por dois países, sendo que a Ucrânia não declarou guerra a ninguém, ela teve o seu território invadido, causou muito estresse. Ele declarou que os Estados Unidos é culpado também, e nós temos uma relação comercial, não estou falando que mas assim, nós temos uma relação comercial muito grande com relação a isso. Então, ou seja, o Lula, diplomaticamente, só está fazendo nhaca, né? Não sei como que a nossa diplomacia vai conseguir reverter todas essas situações. Ele tem uma proposta de regulação das redes sociais, mas pela experiência desses 100 dias, demonstra que a regulação vai ser somente para quem for oposição, para quem é da situação não existe nada. Tem uma proposta no novo ensino médio, extremamente interessante, que já vinha sendo discutida em governos anteriores, e ele suspendeu esse novo ensino médio, e as escolas inclusive já estavam aplicando. O que mais nós temos? Nós temos um monte de coisa aqui, né? Mas eu vou tentar ser mais objetivo para a gente conseguir passar de uma forma dentro de um período aí que não fique muito extenso, né? O governo Lula ignorou o aviso sobre possibilidade de ataque de 8 de janeiro. Isso nós vamos conversar um pouco mais à frente, né? Mas algumas situações extremamente estranhas. Essa semana apareceram algumas imagens vazadas aí pela CNN. Já vamos comentar sobre isso, que vem começando a explicar alguns posicionamentos do governo federal. Teve um ministro, gente, que ele foi a um evento particular de cavalo com avião da Força Aérea Brasileira, e no entanto isso foi passado pano, né? O que mais? Acusação de armação de... o PCC, eu já falei aqui nos programas anteriores, o PCC estava na tentativa de sequestro contra familiares de Sérgio Moro e outras pessoas, outros servidores, morte, inclusive, tentativa contra a vida do senador, e Lula fez aquela declaração de que isso era armação do Moro, né? Totalmente contrário, inclusive eu sou ministro da Justiça, totalmente contrário à Polícia Federal, que foi quem avisou e quem informou sobre toda essa operação que estava acontecendo. Com relação a essa CPI de 8 de janeiro também, o governo federal está constrangendo parlamentares, oferecendo benefícios para retirada de assinatura, para não instalação da comissão parlamentar de inquérito para investigar esse movimento de 8 de janeiro. O que mais nós temos? Ele vai indicar, Lewandowski se aposentou, e tudo indica
que o nome a ser apresentado pelo presidente da República, que é ele o responsável pela indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ser do seu advogado particular na defesa dele das acusações de corrupção da Petrobras. Tantos juristas nós temos. Nós temos juristas mulheres de representação, negras, né? Que poderiam ser convidadas, juristas homens também, com elevado conhecimento constitucional, que poderiam... Não, ele vai indicar o seu advogado pessoal, né? Então as indicações para o Supremo Tribunal Federal, elas se dão muito nas indicações pessoais, né? Mas nós temos aqui totalmente contrário ao nosso turismo local, né? Ele acabou retornando às exigências de vistos dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão e são esses países. E vai dificultar a vinda de da população desses países para cá, sendo que tinha sido extinta essa exigência, né? E agora voltou. Não tem uma explicação possível, né? Até agora, também nesses 100 dias, não teve nenhuma apresentação por parte do governo Lula de qualquer política pública efetiva, seja na área da educação, seja na área da saúde, segurança, economia. Estão vindo com um pacote aí que assim, se tudo der certo na projeção, vai ser bom. Mas se a projeção der certo dentro do mundo de fantasia que eles estão criando. Se não der certo, também nós estamos ferrados. Né? Então, o resumo do pacote do pacote de economia que está sendo apresentado é isso. Outro detalhe que ficou também muito bem claro. A característica principal do governo Lula, e esses 100 dias ficou muito claro isso, é vingança. Vingança contra as pessoas que o prenderam, vingança contra o mandatário, o presidente anterior, vingança contra as pessoas que são oposição, né, os políticos de oposição. Então, a pecha principal, a marca principal do governo Lula nesses 100 anos é vingança. E ele não quer, dentro da sua fala, ele não quer pacificar o país, porque ele poderia ter um posicionamento de estadista, no sentido de, não, gente, o que passou, passou, vamos pensar de agora para frente, vamos, dentro das suas características de esquerda. Eu acho que o governo de esquerda, ele tem as suas ideias, né? Ele tem a sua ideologia, ele tem a sua previsão de gestão, que é diferente da direita. Mas assim, ok, mas nós vamos cuidar do Brasil, né? E vamos deixar as discussões e brigas para o passado. Não é isso que está acontecendo. Ele está colocando a mágoa pessoal à frente da gestão do nosso país, e isso está causando um problema muito grande. Eu gostaria de fazer uma observação. Isso foram algumas, e tem muito mais situações que aconteceram nos 100 primeiros dias. Mas assim, o que eu gostaria de trazer para vocês, né, que foi algo que está borbulhando agora nessa semana. O governo Lula, ele decretou sigilo sobre as imagens do Palácio do Governo, do Supremo Tribunal Federal. Ele colocou sigilo, estranhamente, dos eventos ocorridos no dia 8 de janeiro, nas invasões de 8 de janeiro. Sendo que o governo seria o principal responsável, o mais interessado em mostrar o que foi que aconteceu. O pessoal achou muito estranho. Mais estranho ainda foi que o Congresso Nacional propôs a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, integrantes do Senado e integrantes da Câmara de Deputados, para que pudessem verificar esses atos na busca da verdade. O governo está trabalhando, cara, desesperadamente para retirar as assinaturas, oferecendo benefícios para deputados para retirada de assinatura. E todo mundo não estava entendendo. E essa semana vazaram imagens pela CNN do Palácio do Governo, do Palácio Alvorada, aonde
tinha, e aí ficou escancarado, o ministro Gonçalves Dias, que é o ministro do GSI. GSI é aquele órgão responsável pela segurança das autoridades presidenciais, realizada por parte do GSI, por intermédio da Secretaria de Segurança Presidencial. É eles que fazem a segurança tudo daquilo ali. E, pasmem, e vocês podem buscar isso na CNN Brasil, o ministro Gonçalves Dias no momento do início das invasões, abrindo porta, militares oferecendo água para os invasores, direcionando os caminhos que eles tinham que percorrer, ou seja, totalmente estranho ao ato, né? Quando deveria proteger, não, estava indicando os ambientes. E as pessoas depredando. E foi no início isso. O governo está vindo com uma retórica no sentido de que quando ele chegou, o Gonçalves Dias, já estava a invasão. Não. A própria Polícia Federal está trabalhando com a situação de que foi no início. E aí o que acontece? Agora, 2 dias atrás, o próprio ministro pediu a renúncia de cargo como ministro do GSI. Então, ou seja, por isso que tinha o sigilo das imagens, por isso que era contrário à abertura da CPMI, porque agora está começando a comprometer o governo, e está evidente de que o governo federal sabia antecipadamente das possibilidades de invasão, não fez nada e, pelo contrário, ainda auxiliou as invasões, que dá para caracterizar como uma retórica, no sentido uma narrativa, comprova uma narrativa de que ele criou o caos para depois ele se beneficiar desse caos instalado. Uma outra situação dentro disso que também causa estranheza é porque se lembram do ex-ministro Anderson Torres, né, que ele era do governo Bolsonaro, depois ele foi secretário de Segurança do Distrito Federal e ele nem estava no Brasil, ele estava fora, estava nos Estados Unidos, mas em razão de 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, rapidamente já decretou a prisão dele, decretou a prisão do governador do Distrito Federal em razão de envolvimento de omissões quanto às invasões de 8 de janeiro. E o Anderson Torres, até hoje ele está preso. Até hoje ele está preso. E pasmem, Alexandre de Moraes e o STF está silente. Não fala nada, não decretou. E Alexandre de Moraes tinha o conhecimento das imagens antecipadamente. E não tomou nenhuma atitude. Por quê? São as perguntas que ficam. Por que essa situação está assim tão estranha? Por que aquela voracidade lá na época, em 8 de janeiro, de prisão, de colocar cheio de ônibus, mais de mil e poucas pessoas presas, declarações na imprensa, e agora está um cri. Nada fala, nada fez, não pediu, porque deveria, se for utilizado a mesma postura, ele deveria decretar a prisão do Gonçalves Dias, inclusive também buscar a prisão do ministro Dino, que era o ministro da Justiça. Por que não o fez? São dúvidas que aí eu deixo para que vocês possam fazer as reflexões, né? Um outro detalhe, por fim, para eu finalizar aqui, mais 2 notícias. Uma é de que mais uma notícia catastrófica por parte do governo Lula, que ele decretou a cobrança, né, a taxação da importação por parte das empresas, por exemplo, as compras em Shopee, AliExpress, Shein, né, que é compras até $50, que dá mais ou menos R$250, eles mandaram taxar, e agora na viagem que ele fez para a China, que gerou também um desconforto, essa viagem dele para a China, voltaram atrás, né? Então primeiro faz, depois viu que deu uma repercussão popular muito negativa, voltaram atrás. E uma última notícia foi, eu acho assim muito interessante, que foi criado no Canadá e no Reino Unido, existe um movimento, existe um grupo. Acontece o seguinte: quando há eleição, a oposição ela monta um gabinete que ele acompanha o governo
atual. Então ele faz o acompanhamento, verifica as políticas públicas, verifica o orçamento e faz um pente fino na gestão. Acompanha de passo a passo. Quando existe situações que são favoráveis, ele até libera o parlamento, mesmo a oposição, a votar favorável. Mas também eles fazem a fiscalização. E aqui no Brasil foi lançado, agora há poucos dias atrás, que é o Gabinete de Fiscalização da Oposição, né, formado por diversas bandeiras partidárias, claro, as bandeiras partidárias de oposição, para acompanhar o governo Lula aí na tentativa de fiscalização, verificação de políticas públicas. Então, uma concentração de pessoas técnicas para analisarem como que o governo vai andar. Senhores, eu gostaria de trazer, e senhoras, eu gostaria de trazer isso para vocês. Esses são os 100 primeiros dias e pode ter certeza que não vai demorar muito, a gente vai ter muito mais notícias, infelizmente não tão boas quanto nós gostaríamos de trazer, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.